Evangelho, quarta-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de São Luís Gonzaga, religioso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. De modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de São Luís Gonzaga, religioso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega mais uma vez um grande presente. Acabamos de ouvir o trecho do Evangelho de São Mateus, do seu 5º capítulo, que temos meditado durante a sequência desses dias, em uma das partes que representa com clareza aquilo que foi a vida de São Luís Gonzaga. Mais uma vez, a vida do nosso santo do dia reflete de maneira explícita, com grande clareza, aquela página do Evangelho que acabamos de ouvir. Mais uma vez, vemos o nosso santo do dia ser a página viva do Evangelho. Que grande entrega de amor o Senhor nos faz cotidianamente, nos dando a graça de ouvir o Santo Evangelho e de poder colocar em prática aquilo que nos foi entregue. Hoje, a Igreja celebra a memória de São Luís Gonzaga, que foi seminarista e faleceu ainda na condição de seminarista, sem ter se ordenado padre. A sua história, seu percurso de vida é marcado, sobretudo, por um grande testemunho de amor a Deus e de pobreza, ou seja, de total entrega nas mãos do Senhor. Não por se tratar de um nobre, um aristocrata, que deixa tudo para seguir a via da humildade, do amor a Deus, mas aquele que, na sua entrega, não reservou nada para si. Tudo fez ser do Senhor em sua vida. De maneira que o seu coração foi inteiramente dele. Ele escolheu o jejum, a penitência, a esmola, o jejum, a oração e a esmola como o seu tesouro, como as 3 moedas importantes da sua vida. De maneira que tudo no seu viver o fez para agradar e confortar o coração de nosso Senhor.
por amor ao próximo, em um espírito de recolhimento e de oração. E cada dia de sua vida o viveu intensamente por amor a Cristo. E foi até onde o Senhor o conduziu. Abraçou a vocação de seguir o itinerário da vida consagrada, mas não o completou através da ordenação sacerdotal, mas o viveu plenamente, porque fez da sua vida uma total consagração a Deus. A gente costuma dizer que o futuro a Deus pertence. Poderíamos completar essa frase dizendo: porque o meu hoje e o meu ontem a Ele eu entrego. O futuro a Deus pertence, porque o meu hoje e o meu ontem nas mãos dele eu entrego. São Luís Gonzaga nasceu no dia 9 de março de 1568, no norte da Itália. Foi o primeiro de 7 filhos do grande marquês Ferrante Gonzaga, que tinha como título de marquês a região de Castiglione de Listiviere, e sobrinho do grande duque de Mantova, ou de Mantua, como normalmente falamos em português, que era a zona plana da Lombardia, pianura ou a planície lombarda, uma região muito fértil e muito, como posso dizer, a produção, era uma terra muito produtiva, e o que rendia, o que fazia esse ducado se tornar um ducado muito importante no norte da Itália. Seu pai servia ao rei de Espanha. Naquele momento, 1500, ainda existe uma influência muito grande e uma relação muito grande entre a Espanha e as terras que ocupavam a Península Italiana. Não é sem razão que naquele período, por exemplo, a cidade de Milão era repleta de canais navegáveis, e a navegação feita na parte interna da cidade tinha por objetivo serem rotas de escoamento de produtos, especialmente para a zona que levava até o mar, em Gênova, e de lá para as terras espanholas. Muito bem. Seu pai servia o rei da Espanha e sonhava ver o seu herdeiro e sucessor ingressar nas fileiras daquele exército. Por isso, desde pequeno, São Luís Gonzaga era vestido como soldado e acompanhava seu pai atrás dos batalhões que ele servia com tanto orgulho. Entretanto, São Luís Gonzaga não desejava essa vida para si. Por isso, ainda pequenino, aqui a gente começa a ver agora os grandes sinais de Deus. São Luís Gonzaga teve uma tia que marcou a sua história por ser uma mulher de grande piedade e oração. A sua mãe foi a sua grande catequista e a educadora na fé, pelo testemunho direto de sua vida e de seu exemplo de oração. Mas, obviamente, também em meio a esses personagens, o Senhor foi fazendo com que santos sacerdotes passassem junto àquela família e fossem para aquele pequeno menino um grande testemunho de onde se encontrava a verdade e de como servir a Deus e de como empenhar a própria vida. O Evangelho de hoje nos fala a respeito de como empenharmos a vida. Empenharmos a vida numa relação íntima e estreita com o Senhor, que nem sempre será vista e reconhecida pelos homens, mas que nela está, nessa relação íntima e estreita, todo o significado da nossa vida e todo o empenho do nosso tempo, da nossa força, da nossa energia, todo o nosso querer e o nosso agir, aplicamos ali, nessa relação íntima e reservada com o Senhor. Já aos 10 anos de idade, obviamente sem uma
clareza elaborada, né, de consciência, mas com uma intuição profunda do espírito e uma iluminação interior impecável. São Luís Gonzaga já havia percebido isso. Ele não desejava mais a carreira militar. Tinha 10 anos quando então foi enviado para a região de Firenze, para Florença, na qualidade de pajem, em honra do Grão-Duque da região de Toscana. Posteriormente, como era um jovenzinho de vida muito virtuosa, e como era também um jovenzinho de educação muito refinada e de religiosidade intensa, foi posteriormente enviado para a Espanha para ser pajem do infante Dom Diego, filho do rei de Espanha. E ali, por mais um tempo, sempre acompanhado por santos sacerdotes, São Luís Gonzaga aproveitou para dar início aos estudos de filosofia. Bem jovem, né? Muito bem. Antes que ele fosse enviado para a Espanha, teve um episódio importante na sua vida. Lembra que com 10 anos ele foi para Florença, depois com 12 anos ele foi para a Espanha, né, para ser pajem de Dom Henrique. Aqui acontece uma passagem importante. São Luís Gonzaga faz a primeira comunhão. E quem foi o bispo que lhe deu a primeira comunhão? Foi São Carlos Borromeu. Vejam, meus irmãos, eu insisto muito com isso. Como o Senhor faz passar na nossa vida aqueles que vão nos ajudar no caminho da santidade. Exatamente São Carlos Borromeu, o bispo, que tinha sido nomeado pelo Papa, seu tio, cardeal, e tinha sido trazido para Roma, após a Reforma de Trento, para dar início ao cuidado com o clero, e foi nomeado o primeiro prefeito da Congregação para o Clero, que na época tinha outro nome. São Carlos fica por um período em Roma e logo vem nomeado arcebispo para a grande cidade de Milão e para colocar em prática o que diz o decreto do Santo Padre e as instruções que foram dadas à Santa Amada Igreja. Por primeiro, ele, o bispo de Milão, não poderia ter residência fora de Milão, como acontecia normalmente naquele período. Então São Carlos toma a decisão de deixar a Cúria Romana. Ele que era um forte candidato à sucessão na linhagem dos Borromeus ao pontificado e parte para a diocese de Milão. Parte para o norte da Itália, que vai pegar toda a região da Lombardia, de Mântua, que estava em meio a uma dura peste. A mesma peste que vai ceifar a vida de São Luís Gonzaga em Roma, assolava Milão. E esse santo bispo para lá foi. Percebam que o heroísmo que nós vamos ver na vida de São Luís Gonzaga não foi colhido do nada, mas foi recolhido do coração de grandes homens que inspiraram a sua vida. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, São Luís Gonzaga é o patrono dos seminaristas e hoje é um dia importantíssimo para rezarmos pelos seminaristas do mundo inteiro. Porque uma das situações mais dolorosas que vemos é que o despertar da vocação acontece no ver e conhecer o testemunho heróico de muitos sacerdotes. Mas depois, o esfriar de uma vocação acontece porque esse mesmo seminarista que se deixou inspirar pelo testemunho de santidade de bravos sacerdotes, acabou depois, pouco a pouco, aceitando a mediocridade do testemunho de outros sacerdotes que não buscavam com tanto ardor as coisas de Deus.
e voltou assim a apaixonar-se por aquilo que não pertence ao Senhor, por aquilo que é desse tempo, pelos aplausos, pelos elogios, pela recompensa que os homens recebem nesse tempo. Ele que antes conheceu um pouco daquilo que Deus vê no oculto de seu coração e aprendeu a escolher entregar a sua vida por amor a esse Deus, vai vendo o testemunho de muitos que entregam a vida por amor a eles mesmos e termina se deixando levar por isso e se deixando convencer de viver assim, perdendo muito daquilo que viu no início ou completamente tudo. Mas Deus não se cansa de fazer passar pela nossa vida, repito, aqueles que vão nos ajudar a voltar a olhar para as coisas do céu, voltar a desejar o caminho de penitência, o caminho de recolhimento, de oração, de amor, com a qual vamos honrar o nosso Deus, o caminho do jejum, da oração e da esmola. E desse modo, muitos que estavam se dispersando se reencontram no itinerário de suas vocações. Por isso, é importante pedirmos a São Luís Gonzaga que interceda e lembrarmos cotidianamente que o Senhor vai colocar ao nosso lado e ao lado de cada um desses rapazes, seminaristas, por quem rezamos hoje especialmente, bons e santos sacerdotes que deem a eles um testemunho da verdadeira vida de santidade. Continuando a história de São Luís Gonzaga, vamos ver mais um grande personagem que passa em sua vida. Desejava ele ingressar na vida religiosa e, acompanhando o padre jesuíta, a quem ele foi entregue aos cuidados, especialmente quando esteve na infância, se deixou fortemente levar pelo testemunho de Santo Inácio de Loyola e dos padres da Companhia de Jesus, e desejou ingressar na vida religiosa seguindo o ideal da Companhia de Jesus. Mas seu pai demorou cerca de 2 anos para convencer-se de sua vocação, pois não queria aceitar que seu filho deixasse, o seu primogênito deixasse a carreira militar e fosse se tornar religioso, não recebendo ele, que dentre os filhos era aquele que tinha a maior envergadura do ponto de vista humano, intelectual e também no trato, no grande refino de trato, que deixasse tudo para se tornar um religioso. Mas chega o momento em que ele consente. Antes de concordar, ainda o fez passar pelas cortes de Ferrara, Parma e Turim, tentando dessa forma convencer o seu filho à vida na nobreza. Essas eram cortes muito privilegiadas e que tinham uma vida muito marcada pela exuberância, pela quantidade de recursos. A gente não pode ignorar que estamos em meio ao período da peste, como eu acabei de citar, mas esses lugares não sofriam duramente os impactos da peste. Bom, Luís tinha 14 anos quando, podemos dizer, seu pai lhe deu o consentimento e renunciou ao título que tinha por direito e lhe vinha por descendência, que era a herança da família, e entrou para o noviciado da Companhia de Jesus, que acontecia em Roma. E, sob a direção de quem naquele momento? São Roberto Bellarmino, também será mais tarde cardeal. São Roberto Bellarmino, à época, se ocupava, ele um grande jurista, um grande canonista, que depois do período de Trento foi de grande importância para ajudar a Igreja a compreender e a evitar os grandes erros que naquela época perseveraram com as heresias que vinham da região da França, da Espanha e hoje França, né? Mas era na época atual a Galícia, daquele período, e que se ocupou de colocar em prática a instrução para a formação dos novos sacerdotes em Roma, na Companhia de Jesus.
São Roberto Bellarmino, um homem de grande virtude, naquele momento poderíamos dizer que foi o reitor, ou foi o mestre de novício, seria a expressão mais adequada, de São Luís Gonzaga. Que grande homem, que grande testemunho. São Luís Gonzaga, apesar de vir de uma família aristocrata, como nós estamos vendo, escolheu sempre as incumbências mais humildes e tomou para si o atendimento aos doentes, especialmente aqueles que estavam mais abandonados por conta da peste que atingia a cidade de Roma. Em 1590, São Luís Gonzaga, ele morre no ano seguinte, 1591, a peste praticamente explode no ano de 1500, e nas ruas próximas à igreja de Santo Inácio, e onde também está, se chama Via do Seminário, a casa onde São Luís Gonzaga morou, que é o seminário romano, não da Diocese de Roma, da Companhia de Jesus. Ali por aquelas estradas, muitas pessoas morriam com a peste. E São Luís Gonzaga prestava a obra de caridade de tomar essas pessoas e transportá-las até os hospitais, para que pudessem receber os últimos cuidados, ou os cuidados possíveis para sua melhora. E nesse momento ele termina contraindo a peste. E no dia 21 de junho de 1591, ele vem a falecer, aos 23 anos de idade. Segundo uma antiga tradição, ainda no período da sua infância, ele previu a data de sua morte, mas ninguém considerava, por se tratar de uma data muito breve e com uma idade muito curta, para quem tinha tudo para viver uma vida longa. O Papa Bento XIII, em 1726, canonizou São Luís Gonzaga e já ali, em 1726, o proclamou padroeiro da juventude. Veja, um dos mais antigos patronos da juventude. A igreja de Santo Inácio, em Roma, guarda as suas relíquias, que são veneradas no dia de sua morte, no dia de hoje. São Luís Orion, um grande devoto de São Luís Gonzaga, que confiou a ele a congregação dos Orionitas, por tradição, vai com a família Orionita, ou seja, a cura geral e todos os membros da família Orionita, celebrar hoje, meio-dia, sobre o altar de São Luís Gonzaga. E com a graça de Deus, eu vou estar lá, para rezar ao lado dos meus irmãos sobre o túmulo daquele que é o meu patrono. Então, hoje, a oração nos fala as seguintes palavras: ó Deus, fonte dos dons celestes, reunistes no jovem Luís Gonzaga a prática da penitência e a admirável pureza de vida. Concedei-nos por seus méritos e preces imitá-lo na penitência, se não o seguimos na inocência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E o Evangelho de hoje nos fala exatamente isso. Os 3 caminhos da vida de oração, o jejum, a oração em si e a esmola, que nos levam no itinerário da vida penitencial, para que possamos oferecer a Deus um coração que lhe seja agradável, iluminado por Ele, numa prática de vida que nos assegure o céu. Concluo com essas palavras de São João Maria Vianney, que dizia: não são poucos os que não podem jejuar, nós o sabemos, e outros estão tão ocupados que muitas vezes têm dificuldade em fazer a oração da manhã e da noite. Como poderão então salvar-se, visto que temos de orar sem cessar, como pede Jesus, e que é necessário fazer boas obras para alcançar o céu? Como hão de salvar-se? Como todas as boas obras se reduzem à oração, ao jejum e à esmola, como diz nosso Senhor hoje no Evangelho, meus irmãozinhos, poderemos facilmente fazer tudo isso, como vereis. É necessário somente que nos apliquemos de coração àquilo que nosso Senhor nos propõe. Praticamos um jejum agradável a Deus sempre que nos privamos de qualquer coisa
que nos daria gosto fazer. Porque o jejum não consiste apenas em nos privarmos de beber e comer, e sabemos que muitos, por conta das necessidades, não o podem fazer de tal modo. Mas jejuar significa nos privar também daquilo que agrada mais ao nosso gosto pessoal do que poderia agradar a Deus. Uns podem mortificar-se, por exemplo, na maneira de se vestir, outros nas visitas que gostariam de fazer aos seus amigos, outros nas palavras que estavam prontos a dizer e nos discursos que gostam de utilizar em muitos momentos. Este, eu vos digo, faz um grande jejum, se assim o fizer, que é muito agradável a Deus, quando combate com o seu amor próprio, por exemplo, quando combate o seu orgulho, a sua repugnância em fazer aquilo de que não gosta, ou estando com pessoas que contrariam o seu caráter e a sua forma de proceder. Sim, meus irmãos, se quiséssemos mesmo fazê-lo, não só encontraríamos todos os dias, eu vos asseguro, ocasiões para isso, para praticar o jejum nesses termos, como ainda o faríamos a cada instante do nosso dia. Mas, dizei-me, haverá jejum mais agradável a Deus do que fazer e sofrer com paciência certas coisas que muitas vezes nos desagradam enormemente no nosso dia? Sem falar das doenças, das enfermidades e tantas outras aflições que são inseparáveis da nossa miserável vida. Quanto não temos nós ocasião de nos mortificar sofrendo aquilo que nos incomoda e nos repugna, não é mesmo? Pois bem, se sofremos tudo isso pelo bom Deus e unicamente para lhe agradar, sem lhe ofender por nossas palavras ou atos, aí estão os jejuns mais agradáveis a Deus, eu vos asseguro, e os que nos alcançarão mais méritos e graças para a vida eterna. Com essas palavras tão inspiradas de São João Maria Vianney, completamos a nossa meditação, pedindo que o Senhor abençoe todos os nossos seminaristas e nesse dia da memória de São Luís Gonzaga, nos ensine pela sua intercessão o caminho da vida de penitência, abraçando todas as contrariedades, dificuldades, todos os gestos de mortificação que podemos fazer ao longo do nosso dia e da nossa vida como ato de amor ao Senhor, para que desse modo o nosso coração esteja unido a Ele, e Ele que vê o que está no segredo possa nos assegurar o prêmio da sua bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Luís Gonzaga, pela intercessão de São João Maria Vianney, pela intercessão de todos os santos jesuítas do Senhor e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.